Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 21. Primeiro Reis, capítulo 21. Você possa se colocar de pé, por favor, para a leitura da palavra de Deus. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Deus, é a tua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor nos revele, meu Pai, a tua palavra, nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar, irmãos. O tema da mensagem desta noite é: não negocie a sua herança. Nós podemos ver aqui nesses 3 versículos que acabamos de ler sobre a história de 2 homens, Acabe, rei de Samaria, e Nabote, um homem que cultivava uma vinha próximo ao palácio do rei. A Bíblia fala e mostra que os judeus tinham pensamentos sobre a manutenção do patrimônio, sobre a manutenção da herança. 3 pontos. Em Levítico, capítulo 25, do versículo 23 ao 25, diz que a terra não deveria ser vendida perpetuamente. Segundo, em Levítico ainda 25, 27 e 28, diz que quando uma família fosse muito pobre e tivesse que vender esta terra, quando completasse 50 anos da venda, mesmo que a família que vendeu não tivesse dinheiro para comprar, o comprador teria que devolver aquela terra para aquela família. E terceiro, em Números 36, 8 e 9, diz que o homem deveria fazer de tudo para manter essa herança na família. Então, o primeiro não deveria ser vendido perpetuamente. Completa o segundo, que quando completasse os 50 anos, aquela terra voltaria para o primeiro dono. Então, ela não poderia ser vendida eternamente. Ela teria que retornar ao dono principal. Então, nós vemos, irmãos, que Nabote tinha esse pensamento de não vender a herança que ele herdou dos seus pais. E ali ele cultivava pés de uva, fabricava o vinho, fabricava o mel que procedia das uvas, não é mesmo? E nós podemos ver que a videira, ela tem 5 ciclos. O primeiro é o ciclo da brotação, que é quando desperta a planta. Segundo é o crescimento, quando surgem as folhas. Terceiro, floração e vingamento, que é quando começam a surgir as flores, né? E os primeiros cachos, aqueles jovens cachos. A quarta fase é que se chama de pintor, quando se dá início à maturação dos cachos, né? Eles começam a se desenvolver e a crescerem. E por fim, a maturação, que é quando as uvas começam a ficar doce, próprias para a colheita. Nesse texto, irmãos, nós vemos que a vinha, ela nos traz à mente sobre o Espírito Santo. Então, devemos ser como uma boa vinha, frutífera, viçosa, cheios de frutos saudáveis. Devemos ser cheios do Espírito Santo. E a horta fala das coisas terrenas,
das coisas que o mundo tem a nos oferecer. O versículo 2 diz assim: disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto da minha casa. Muitas das vezes, irmãos, passamos por dificuldades, enfrentamos situações que não vêm de longe, elas vêm de perto. Muitas das vezes, aqueles que estão ali do nosso lado começam a se levantar contra nós de maneira tão terrível, a ponto de nos deixar cabisbaixo, a ponto de nos deixar tristes, a ponto de nos deixar sem nenhuma direção, sem ter um rumo. Então, muitas das vezes pensamos que aqueles que estão do nosso lado querem o nosso bem, mas muitas das vezes não. Aqueles que estão do nosso lado, muitas das vezes armam contra nós, querendo a nossa destruição. Nabote tinha sua vinha ao lado da casa de Acabe, rei de Samaria. Eles estavam ali muito próximos. Então, um belo dia, Acabe chega na janela do seu palácio e vê aquela plantação tão bonita, tão viçosa de vinha, começa a cobiçar, começa a desejar, começa a querer aquilo para ele, não é mesmo? Então ele vai até a presença de Nabote e começa a tentar seduzir a Nabote com oferendas, com ofertas, com coisas que aparentemente poderiam ser até agradáveis. Nós podemos ver no decorrer do texto que Acabe oferece a Nabote dinheiro, ouro ou até mesmo uma outra terra melhor do que aquela que Nabote tinha. Quantas vezes, irmãos, somos surpreendidos com ofertas, não é, para nos seduzir? A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão brabo, feroz, tentando alguém para devorar. Então, irmãos, Acabe estava ali, ao derredor de Nabote, tentando uma brecha para que Nabote cedesse às chantagens do rei e entregasse a ele a sua vinha que ele cultivava durante muito tempo. O diabo vem com fábulas e histórias, irmãos, para tentar nos enganar, nos iludir, roubar a herança que Deus tem para as nossas vidas. Então é de suma importância que nós não negociemos a nossa herança, não negociemos o que é inegociável, o amor de Deus para as nossas vidas, a herança de Jesus Cristo para nós, que é um céu que existe, que é onde nós habitaremos quando findar a nossa vida terrena. Não negociar com o pecado, não negociar com o erro, não negociar com as chantagens que vêm sobre as nossas vidas. Podemos estar em qualquer lugar, podemos estar no nosso emprego, podemos estar pelas ruas e as chantagens virem sobre nós, mas devemos ser firmes como Nabote foi. Não negociar com o erro, não negociar com o pecado, porque foi com sangue que Cristo nos comprou. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, que nos limpa, que nos purifica, que nos perdoa o pecado, que nos faz ser livre para poder assentar à mesa do Cordeiro e participar da ceia do Senhor. Foi através do sangue de Cristo que Ele nos resgatou e nos fez idôneos, como a Bíblia fala. E aquele castigo que era para mim, que era para você, Ele tomou sobre si. E hoje nós podemos
desfrutar, usufruir desta liberdade que Cristo nos dá, da libertação, da salvação, da transformação de vida, de viver um novo pensamento, de ter novas atitudes, porque aquele velho homem que um dia habitou neste corpo, hoje não habita mais, porque o sangue de Cristo perdoou os nossos pecados e nos religou de volta ao céu, porque estávamos longe do amor de Deus, mas Jesus nos aproximou novamente, nos trouxe de volta ao aprisco de Deus, aquela ovelha que estava perdida, o bom pastor foi e buscou de volta, e hoje nós estamos aqui, juntos no rebanho de Deus, caminhando junto à Nova Jerusalém. Versículo 2: dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Vão nos oferecer, irmãos, aparentemente o que é melhor. Pode chegar para você, irmã solteira, ou até mesmo para casada, aquele teu marido, ele não vale nada. Olha, jovem, está vendo aquele rapaz ali, bonito, musculoso, atlético, não é? Pratica exercício todos os dias, é bem malhado, mas a forma física, irmãos, pode até atrair um pouco, mas e o coração? O que aquela pessoa pensa? Será que está em conformidade com a palavra de Deus? Será que está em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida? Será que não vale a pena esperar um pouco mais? Porque os planos de Deus e os desígnios de Deus, irmãos, são muito melhor do que aquilo que nós pensamos ou desejamos. Será que aquela influência que as pessoas têm lançado sobre a sua vida, fazendo com que você desista do seu casamento, vai valer a pena? Será que aquele homem ou aquela mulher que estão te apresentando vai valer a pena para que você lance fora anos de casamento, para que você lance fora anos de relacionamento em comum? Será que vai valer a pena você lançar fora a comunhão com os seus filhos para viver numa situação momentânea de alegria? Será que vai valer a pena os prazeres carnais daquele momento? Podem até trazer uma alegria passageira, e depois, quando a consciência voltar, porque parece que neste momento as pessoas agem como loucas, não é mesmo? Não quero saber de nada, o meu esposo briga muito comigo, a minha esposa fala demais, a minha esposa briga por qualquer coisa. Se o marido deixa a camisa em cima da cama, ela briga. Se a esposa deixa o sapato no meio do caminho, ele briga. E assim por diante. Será, irmãos, que vai valer a pena deixar a vinha frutífera que o Senhor tem preparado e reservado para nós usufruirmos por uma horta? O diabo só quer a oportunidade de vir com um primeiro saquinho de lixo e depositar nas nossas vidas, porque com isso daremos a legalidade para ele entrar e fazer a destruição completa, porque é plano do diabo roubar, matar e destruir você e eu. É plano do diabo, porque ele não está brincando de ser mau. A essência de Satanás é má. A Bíblia fala que ele foi mau e homem desde o início, desde o princípio, e nele não há verdade nenhuma. Ele é o pai da mentira, João 8,44 diz isso, e nele não há verdade nenhuma. E o que o mundo tem te ofertado serve para quem é crente, para quem não é crente. O que o mundo tem nos ofertado, irmãos,
Será que esta horta tem valido a pena? Será que desta horta nós temos colhido bons frutos? Retorne à vinha do Senhor nesta noite. Não negocie o inegociável. Não negocie com o pecado, porque é momento de nos voltarmos para o Senhor. Porque o que Deus tem reservado para as nossas vidas, irmãos, nos últimos tempos é grandioso demais. Deus quer retomar a comunhão com os teus servos. Deus está aqui nesta noite, nos chamando a um compromisso real, a um compromisso sincero para com Ele, e abrir mão desta horta, abrir mão do pecado, abrir mão da imundícia, abrir mão da imoralidade sexual, abrir mão da imoralidade mental, abrir mão do pecado, abrir mão do erro e viver uma vida de prosperidade espiritual. Porque quando tivermos uma vida espiritualmente próspera, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos subir um monte e a nuvem de Deus vai descer, e nós vamos ver a face de Deus, nem que seja por uma brecha, como Moisés viu. E Deus quer isso hoje, porque a Bíblia fala que Ele não mudou, e se Ele não mudou, isso é possível. E a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. E eu creio, irmãos, eu creio que ainda é possível a nuvem de Deus descer aqui neste lugar, e a glória de Deus ser manifesta de maneira sobrenatural. Do povo falar línguas estranhas, do povo ser curado, do povo ser liberto, não através de uma garrafa de água que eu levo, que eu levanto, que eu consagro, que eu bebo, mas pelo poder de Deus pregado através da palavra dEle. Porque a morte dEle não foi em vão naquela cruz, foi para nos trazer libertação. E esse Jesus é o Jesus que está aqui nesta noite, é o Jesus da igreja de Deus em Cristo, é o Jesus que nós pregamos em tempo e fora de tempo, como diz a palavra de Deus. Aleluia. 1 João 3,8 diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas, para isso, a Bíblia fala que se manifestou o Filho de Deus para destruir todas as obras do diabo. É viver, irmãos, cheio do poder de Deus. É viver desfrutando desta maravilhosa graça, superabundante graça. É desfrutar do invisível, do Todo-Poderoso, do incrível Deus, daquele que é soberano, daquele que abala a terra, se for necessário, por causa dos seus filhos, daquele que sabe que pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz, a Bíblia fala, não de mal, para nos dar um fim desejável. Esse Deus que quer transformar a sua vida, trazer um vinho novo para você, trazer algo novo para a sua vida, fazer com que você deixe esta horta e volte para a vinha do Senhor. Versículo 3: porém Nabote disse para Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Nabote não negociou, Nabote foi firme. De repente, irmãos, ele pode até ter parado um momento e ter pensado assim: ora, é o rei desta terra. Mas ele foi firme, irmãos, e assim devemos ser firmes
firmes, porque maior é o que Deus tem preparado para as nossas vinhas, de lá colher bons frutos, de lá dar bons frutos. É viver uma vida irrepreensível, irmãos, é viver uma vida sem pecado, é viver uma vida longe das práticas mundanas, é viver uma vida, irmãos, buscando a presença de Deus em todos os momentos, é ter intimidade com esse Deus, que é o que Ele quer. Moisés estava no monte, já há 40 dias, orando, buscando a Deus, e o povo lá embaixo esperando que ele descesse. Moisés estava demorando tanto, e o povo começa com murmurinho, começa a reclamar, e fala para Arão: Arão, precisamos de algo para adorar, precisamos ver algo, não é? E Arão, a Bíblia fala que Arão manda recolher os ouros, e faz ali um molde de um bezerro, e o povo começa a adorar. E Deus lá do monte vê aquilo, fala para Moisés: desce, desce, porque meu povo está se corrompendo. O povo que Deus tirou lá do Egito, da escravidão, da mão de Faraó, para ver a glória dele, estava se corrompendo. Então, irmãos, não se corrompa com bezerros de ouro, não se corrompa com coisas momentâneas que o mundo tem a te oferecer. Pode ser algo pequeno, mas aquilo vai gerar em você algo que não agrada a Deus, que daquele ato pequeno você vai praticar outro médio, vai praticar um outro grande, e quando você se der por conta, você vai estar tão enraizado no erro, tão enraizado no pecado, que você não vai ter nem forças para voltar. Se não for a graça do invisível, se não for a graça e o amor do Todo-Poderoso a ter misericórdia e te resgatar novamente para a vinha dele. Então, irmãos, mais uma vez eu falo para você: não negocie o inegociável, não negocie o amor de Deus para a sua vida, porque isso é muito precioso. Para terminar, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5. Eu quero ler com você esse versículo, capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Não é, irmãos, ficar pecando, errando, chegar no domingo da ceia, Jesus perdoa, Jesus te perdoa, porque a palavra dele não pode voltar atrás. E 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E chegar hoje e pedir perdão, e me sentir livre para tomar a ceia. Graças a Deus por isso. Mas na segunda-feira eu passo bem, na terça eu ainda estou bem, na quarta começo aí a 80%, quinta já estou a 60%, sexta já estou caindo para 40% daquilo que me foi ofertado no domingo. Já estou na porta, na brechinha, para cair novamente e errar. E não é isso que Deus quer. Não é isso. Vale a pena esperar pelo melhor de Deus para as nossas vidas. Vale a pena esperar pelo que Deus tem para as nossas vidas.
Então, irmãos, faça como Nabote nesta noite. Não negocie aquilo que é inegociável, a sua herança, a sua entrada no céu, o amor de Deus para as nossas vidas. Coloque-se de pé nesta noite.